E aí, gente, vão perder um dinheiro? O ano mal começou e se vocês quiserem já dá pra perder uma grana. E vamos ver por que algumas pessoas vão perder dinheiro e vão aprender a não fazer igual. Partindo do pressuposto que você queira informação e não de fato perder dinheiro, né? É, isso não é uma recomendação de compra. Isso é uma recomendação de venda. Sim, isso é uma recomendação de venda se você tiver esse negócio com propriedade tirada da bunda para falar sobre isso. Estou cometendo um crime aqui. Me prendam se quiserem, mas se você tiver esse fundo, venda. Porque ah, tem uma coisa que eu escutei um cara falando uma vez, eu não lembro quem que foi, e eu achei muito legal, que é do peixe eu não quero nem o rabo, nem a cabeça. E o que ele me quis dizer com isso? Você não precisa querer comprar no ponto mais baixo, e você não precisa querer vender no ponto mais alto. Primeiro, porque você nunca vai acertar esses pontos, e segundo, porque se você quiser isso, você sempre vai sair frustrado. Então, quando que você compra não necessariamente no preço mais baixo, mas quando você acha que está muito barato, e você vende não pensando no ponto máximo que o negócio vai chegar, mas quando ele estiver tão valorizado que com certeza você está fazendo um bom negócio de vender. Esse fundo aqui, ele é muito interessante. O que ele faz? Ele compra quartos, porque os hotéis, a maioria dos hotéis, eles são todos fracionados. O que que é fracionado? É um fundo. E às vezes tem alguns donos. Às vezes tem um único dono, às vezes os hotéis são todos de uma única rede, e às vezes é um fundo, é um monte de investidor e eles dividem em cotas, ah, e não só em cotas, mas em quartos também. Acontece de determinados grupos entrarem, comprarem andares de hotéis, e receberem os repasses. O que esse fundo faz é basicamente isso. Eles têm em vários bairros hotéis muito bons, muito bem administrados, e, e eles recebem remuneração disso e distribuem para o cotista. Tem um gráfico interessante para vocês verem aqui, que é o valor desse fundo ao longo dos últimos 5 anos. E ele se mantinha relativamente estável em R$ 150. E o que aconteceu em janeiro de 2020? Sim, eu me mudei para o Nordeste. Que mais? O que aconteceu em fevereiro, março de 2020? Pandemia. E aí, assim, meu Deus, nunca mais ninguém vai ficar no hotel, meu Deus, esse negócio só dá prejuízo, meu Deus, os hotéis vão todos falir, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí chegou ao valor de 77. Um grande arrependimento não ter acompanhado esse fundo nessa época. Em 2002 eu estava assim, cara, vai ter uma melhoradinha na pandemia, eu vou entrar nesse fundo. E eu esqueci completamente dele, perdi completamente o tempo. E aí o que aconteceu com esse fundo? Se você procurar os relatórios, a cada 3 meses o fundo é obrigado a soltar um relatório que é auditado, que é com informações supostamente confiáveis. E aí eu fiquei acompanhando esse negócio e eu vi, olha, a gente não está distribuindo porque a gente está no vermelho, a gente não está distribuindo porque a gente está no vermelho, a gente quer vender unidades, mas agora ninguém quer comprar porque está na pandemia. E eu falei, deixa esse negócio aí, eu não vou comprar um negócio que eu não sei do que vai virar. A hora que a pandemia começar a passar, eu penso em comprar. E eu esqueci desse negócio. E aí o que aconteceu? A pandemia meio que passou, mas aqui eles ainda estavam pagando dívida, aqui eles estavam pagando dívida, aqui eles estavam pagando dívida. De repente acabou de pagar as dívidas e a gente vai distribuir rendimento. O dia que os caras distribuíram rendimento, o mercado foi loucura. Falou, esse fundo ressuscitou. E mesmo assim ele voltou barato, voltou 97. E eu não me liguei. Quando eu descobri que esse fundo existia, quando eu lembrei que esse fundo existia e vim correndo, foi quando eu estava tendo uma aula com o Luciano. Ele falou, cara, as diárias subiram absurdamente. E falei, opa, uia. E nessa época aqui, ó, junho de 2023, nessa época aqui estava acontecendo uma coisa muito engraçada. A gente ainda tinha muito escritório home office, só que eles estavam arrumando umas reuniões em São Paulo. E aí, quando tinha reunião, quando tinha os eventos, eles pagavam diária de hotel. Por quê? Porque essa diária de hotel ela estava 80, 90, 150, 180, estava mais ou menos assim.
Então valia a pena você não ter grandes escritórios, diminuir os escritórios e de vez em quando alugar uma sala lá e pagar hotel para a galera ficar quando precisava ter algum evento muito importante. E de repente o mercado inteiro percebeu isso. E aí os hotéis falaram, olha, a pandemia finalmente acabou, a gente está tendo muita demanda e agora dá para corrigir preço. Esse evento acontece em aluguéis também. Às vezes tem uma crise no país e sobe tanto o preço da comida, sobe tanto o preço do combustível, que se o cara do aluguel subir demais o preço, a família que mora lá morre de fome. Não dá para subir. Mas aí depois a renda das pessoas é reajustada e o aluguel fica defasado. Aí, de repente, o mercado inteiro fala assim: não, agora a gente vai repassar. Foda-se, se não quer, tem quem queira morar aqui pelo preço ajustado. Então, os aluguéis, eles, do mesmo jeito que eles recuperam valores saltos e às vezes defasados e às vezes, de acordo com a oferta e demanda, muito caros, as estadias de hotel também. Então, de repente, você não encontrava em São Paulo nenhuma estadia por menos de 350, R$ 400, e o negócio tá desse jeito, até agora. E aí, aqui, né, mais ou menos nesse ponto, eu falei, porra, eu tô querendo cortar os pulsos, cara, porque eu perdi o timing, eu não vi o negócio acontecendo, e agora já foi. E aí eu comecei a estudar, eu falei, será que já foi mesmo? Então, quando você olha esse relatório aqui, você vê taxa de ocupação na pandemia. Esse fundo se endividou, ficou devendo para um monte de gente, pegou dinheiro emprestado a juros porque não queria vender porque estava sucateado o preço. Todos os cotistas entenderam, não tinha muito o que fazer. E aí, de repente, as taxas de ocupação elas começaram a subir em março de 2023. Pô, uma taxa que supera ou chega muito perto do pré-pandemia. Então, agora a gente vai reajustar os preços. O que aconteceu com a diária média? É, Durante a pandemia, eles trabalharam com valores muito inferiores ao pré-pandemia. E aí, depois que passou, os caras falaram, não, agora a gente vai ajustar esse negócio aqui. Então, teve essa festa, né, desse carnaval, que porra é essa aqui que tá acontecendo? E aí, depois voltou à normalidade, voltou à racionalidade aqui, tá numa média de 450, o nível desses hotéis, né? Os hotéis característicos desse fundo. Não significa que a média hoteleira de São Paulo seja de R$ 400. A média dos hotéis desse fundo aqui está em 450. E aí o que aconteceu? Uma coisa interessante é que você vê o recebimento por quarto. O fato de ter subido muito a média do preço aqui não aumentou muito a renda média por quarto. Ainda assim, é melhor do que o final de 22, e ainda assim é muito melhor do que o ano de 2020 e 2021. E eu falei, cara, se no pré-pandemia, se no pré-pandemia com uma taxa de 300 e pouco estava dando muita grana comparado a esse período aqui, talvez seja um momento bom para entrar, dado que o valor patrimonial dos caras é de 140, mais ou menos. Era alguma coisa em torno de 140, a gente já vai chegar nisso. E aí, depois de muito pensar, depois de muito conversar com as pessoas, depois de muito falar com né, com as pessoas que eu conheço, olha, a hotelaria de São Paulo não vai afundar, nem todo mundo vai voltar para os escritórios, as pessoas continuam precisando ir para São Paulo e hotel é inevitável porque contar com o Airbnb é muito zoado, principalmente para grandes corporações. Eu falei, beleza, eu vou entrar. E eu entrei a 120. E eu tive eu fui imensamente recompensado. Por quê? Porque o dividendo ele estava muito bom. Então, quando você entra aqui, dá uma olhada. Ele começa o ano pagando 74 centavos. Então, vamos imaginar que você está no pré-pandemia, né? Você pagou R$ 150 no negócio que está rodando 55 centavos, uma merda. Pensa que você pagou R$ 150 no fundo. Em 2016, ele estava rendendo cerca de 40 centavos por mês. Péssimo negócio. Um yield de 3% ao ano, ridículo. Em 2017 melhorou, ainda não estava bom. 2018, 2019 começou a melhorar. Porque, olha, se você gastou 150 no fundo e está recebendo R$ 10,
Você está na média partindo do princípio que a correção inflacionária está acontecendo. Então, não foi um mau negócio. O fundo ele levou esse tempo aqui para se estabilizar. Chegou a pandemia, uma desgraça. 1,30 de rendimento num fundo de R$ 150 é um retorno patético. Mas aí, assim, você apostou na hotelaria, veio uma pandemia, você tem que perder, né, cara? Não tem o que reclamar. Não vai durar para sempre. Eu ainda sou dono do hotel, não é porque não tem ninguém lá agora que nunca mais vai ter na história da humanidade. Espera. Em 2022, a coisa começou a melhorar. Em 2023, você vê um rendimento inédito, porque um negócio que rodava o 1,90, o 1,70, o 1,70, de repente, começou a dar muito dinheiro. E aí, quando ele rendeu 1,74, 1,88, 1,87, eu falei, bom, fiz um bom negócio. O dia que rendeu R$ 2, eu falei, não, pera, a gente tem que olhar o que está acontecendo. E o que estava acontecendo, na verdade, é que o fundo, não sem avisar, eu acho que isso é uma atitude meio zoada, porque eu acho que tem manipulação de preço de mercado, sim, uma intenção, pelo menos, mas ela não é escancarada. Não é como se os caras tivessem mentido. Eles colocaram no relatório, estamos nos desfazendo de parte das unidades, porque está no momento bom de vender. Até aí, nada de errado. Se você tem um monte de quarto de hotel e tá num momento da história em que o preço tá bom porque tem gente querendo pagar muito, vende e me dá o dinheiro. É isso. É melhor do que ficar segurando agora e de repente os caras falarem: nosso hotel tá dando muito dinheiro, vamos derrubar uns prédios velhos, vamos fazer hotel, e aí o preço baixa de novo e você não tem esse rendimento todo. Então, quer vender? Vende, mas o fundo ele tem que apontar isso. Ele tem que apontar que isso é amortização. O fundo fez isso? Fez. Fez marromeno, né? Porque está vindo como rendimentos e amortizações e não está claro o quanto é de amortização e o quanto é de rendimento, mas isso aí é obrigação do cotista pesquisar, o relatório está aí para isso. E aí, em outubro, aí o negócio ficou pesado, porque aí ele foi para 3,70. Eu falei, em 2,85, eu falei, não, tá preocupante aqui. E depois ele vai lá e paga 3,70. O que acontece no mercado quando o fundo começa a render demais? Começa a aparecer um monte de youtuber, um monte de influencer falando assim: veja bem, o mercado só está aceitando pagar tanto, mas ele vale tanto, ele rendeu tanto que está no dividend yield de tanto. O cara faz uma regra de três e se apresenta como gênio, conhecedor do negócio, e aí arrebata um monte de gente que fala: caralho, esse é o novo Bitcoin. É isso. E aí, quando rendeu tudo isso daqui, o preço disparou, porque eu comprei por 120, morrendo de medo de estar pagando caro, né? Falei, não, mas aqui, como a diária subiu muito e as pessoas que ficam nos hotéis estão aceitando que os hotéis estão todos lotados, eu parto da premissa que se cair um pouco a diária por conta de vacância, ainda assim o rendimento vai ser bom. Então, 120 eu acho que está no preço justo. Comprei por 120, foi para 128, para 133, para 137. No outro mês, os caras me deram 2,85 de rendimento. Aí o preço bateu 144. Eu falei, opa, do peixe eu não quero nem o rabo nem a cabeça. Por quê? Porque eu estava acompanhando os relatórios e os caras falando, olha, a gente está se desfazendo de posições, a gente está desinvestindo, a gente está vendendo unidades. Durante o mês de agosto, ó, relatório antigo, isso daqui é de agosto, não peguei nem o último. 4 unidades foram vendidas, gerando uma receita de venda de 1 milhão. Isso vai dar um lucro líquido de tanto. Esse lucro líquido vai ser repassado, vai vir na cota, né? Então, os caras eles estão avisando que eles estão vendendo unidades e, e aí, assim, é uma questão de lógica, que se você tem uma casa e vende banheiro da casa, e você aluga a casa, né? Vamos supor que você consiga vender o banheiro da casa. Você não vai conseguir o preço do mês anterior na casa que você vendeu o banheiro, porque você está alugando a casa sem banheiro. Você vai ter que baixar o preço do aluguel. Se você tem 200 unidades e vendeu 4, agora você tem 196. O rendimento não vai ser o mesmo e esse rendimento vai cair. Mas aí no outro mês o que que você faz? Você vende mais unidades. E aí você tem um lucro maior. E aí você distribui esse lucro maior e o que acontece? Aí o rendimento ele vai a 3,70. Aí o cara que pagou 160 no negócio sem estudar, ele falou, cara, eu paguei 160 e tá vindo 3,70, tá vindo mais de 2%, cara, de rendimento. Eu vou comprar mais desse negócio.
A insanidade chegou ao ponto de a cota bater 198. E por que que isso é uma insanidade? Essa cota é uma insanidade porque o valor patrimonial desse fundo é 129 por cota. Então, quando você olha para o valor patrimonial, uma tabela de valor patrimonial, ele começa com 160 aqui desde 2015, e aí vende algumas coisas, e aí compra outras, e aí vende, e aí compra, faz emissão, sempre tem, né? Nesse negócio de venda com lucro, compra com ganho, ou prejuízo, e aí a reprecificação dos ativos, você vai alterando isso daqui. E aí, de repente, você está com um negócio de 140 que do nada começa a valer 129. Por quê? Porque você está vendendo esses ativos. E você está vendendo esses ativos e você está falando assim, ó, tô te dando R$ 3 esse mês, mas é dos negócios que eu vendi lá, tá? Tá no relatório aí, beleza? Beleza, o que que o mercado está fazendo com isso? Ele está pegando R$ 24 e está falando, meu amigo, R$ 24 dividido, 24,91 dividido pelos 200 que você pagou, tá dando R$ 12, 12% ao ano. E está vendendo esse fundo como se ele fosse perpetuar esse rendimento. Só que aí o mês que vem não tem mais unidade para ser vendida, vai ter menos unidades locadas, esse rendimento vai cair. E aí o que, que vai acontecer com o cara que está pagando R$ 192 nesse negócio hoje? Você acha que esse cara vai se foder? É a pergunta. Por isso, essa é a primeira oportunidade que você tem em 2024 de perder dinheiro caso você queira. Compre esse negócio. Por quê? Porque você está pagando R$ 192 num negócio que vale menos de 125. Porque depois que valeu 129, eles já venderam outras unidades. Eles estão te dando esse dinheiro. Então, você quer pagar R$ 192 numa nota de 120? Pague. O que, que vai acontecer? Depois que todo mundo receber essa amortização das salas que foram vendidas, esse rendimento ele tem de voltar aos patamares anteriores, corrigidos da inflação, porém deduzidas as unidades vendidas. E o que, que você acha que vai acontecer com a cabeça da galera que comprou por 192, quando ao invés de receber 3,25 de rendimento, eles começarem a receber 1,20? Então tem uma galera prestes a ficar puta, essa galera vai chorar, e aí existirão outros influencers falando assim: você fez a besteira de comprar esse fundo, olha lá, o fundo responsável, deixou cair rendimento, agora a hotelaria tá uma merda, e aí quem investiu nesse negócio aí se lascou, e aí vão. Eles sempre trocam, né? Os operadores de mercado eles sempre trocam a cara do otário que aparece dando essas recomendações. E os vídeos depois de um tempo sempre somem. Então, os gurus de uma temporada, eles aparecem, eles criam a movimentação de mercado e depois eles desaparecem e aí todos os canais deles também somem junto. Então, possivelmente, um outro estagiário, um cara com... Ele não parece trabalhar numa, numa corretora, ou não parece trabalhar no mercado financeiro, ele parece ser alguém muito legal, muito carismático, que quer te dar uma dica porque ele percebeu. E não é uma recomendação de venda, mas eu tenho aqui o meu curso, e aí olha aqui a oportunidade, e olha aqui a besteira que algumas pessoas fizeram. Né? Isso alimenta outros mercados de gente que vai dizer assim, não, fundo imobiliário, escutem o Barsi, porque é uma merda, ó, tem gente que só perde, tem gente que investe e desvaloriza. Sim, para cada pessoa que investiu e desvalorizou muito aquilo que ele comprou, tem alguém feliz por ter vendido para ele e feliz de estar recomprando dele na saída. Porque o cara que está comprando por 192 hoje, ele vai estar frustrado no final do ano que vem e vai falar, cara, se alguém me pagar 120 nessa merda, eu vendo, eu aceito. E aí quem que vai estar comprando? A mesma pessoa que vendeu para ele. Não exatamente a mesma pessoa, isso está acontecendo no mercado, é claro. Mas o mercado ele constantemente cria essas auras de super rentabilidade e sempre tem alguém falando: olha o quanto que valorizou. Eu comprei esse negócio aqui, ó, e na época que dava R$ 77 e olha o quanto que valorizou. Isso daqui é bom demais, porque o TEL sempre vai existir. E aí você fala: realmente o TEL sempre vai existir. Eu não sei fazer conta de metragem, eu não sei fazer cálculo de
de renda por metro quadrado, de preço por metro quadrado. Eu não leio os relatórios, não sei como que os hotéis estão pagando, não sei quais são as projeções de hotelaria, não entendo quantas pessoas estão viajando e quantas estão ocupando esses quartos, não sei de onde que está vindo a composição desses dividendos que estão sendo pagos. Eu só acredito muito num cara que eu encontrei aqui no YouTube, e se o cara está falando que ele ganhou muito dinheiro com isso, então eu vou comprar. E aí você compra por 192. No primeiro mês, R$ 3. No segundo mês, 2,50. Você fala, cara, estourei, eu manjo muito de investimento, de repente 80 centavos. Aí você fala, pô, mas aí tá pagando menos do que a Selic. Aí no mês seguinte, 82 centavos. Você fala, não, mas aí quanto que eu vou recuperar o meu dinheiro? Não, aí você vai pegar 82 centavos e vai dividir por 192 que você pagou para entrar. Você vai falar, não, mas tá pagando muito pouco, eu vou vender esse negócio. Só que aí você vai no home broker lá, os caras estão dando lance de. Estão dando oferta de 140, 130. Desse jeito você perde dinheiro. Você tem que entender de Fibonacci aqui, porque é isso. Você tem que. Porque você manja de Fibonacci, você se subiu porque vai cair, então você olha para essa curva aqui, e aí lá na frente alongada dessa tag along aqui. É isso que você tem que fazer? Ou você tem que entender, ou você tem que conseguir precificar, ver o potencial de geração de rendimentos, quanto que isso daqui está vindo de hotelaria de verdade, ou quanto que isso daqui está vindo de venda de unidades. Se você pesquisar no relatório, que poderia ser muito mais detalhado do que é, mas se você acompanhar o fundo direitinho, chega uma hora que você entende o suficiente para saber o quanto essas 4 unidades desse mês representam no total de unidades que o fundo tem. Então, quanto de potencial de geração de rendimento ele perdeu? Como que está a geração para os próximos meses? É um dos fundos mais estáveis que eu posso ter? Qual que é o melhor momento de entrar? Isso daqui é um fundo para você ter para a vida inteira? Ou é para você entrar e sair conforme essa sazonalidade, quando você conseguir se antecipar aos movimentos e aos ciclos de mercado? Basicamente é isso que você tem que ver. Então, quando eu vi isso daqui em 144 me pagando 2,85, eu falei, meu Deus do céu, deu muito bom, porque eu paguei 120 para entrar. Eu vou colocar um lance de venda de 150, eu vou ver se tem um doido que compra. E 3 dias depois teve um doido que comprou. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei puto, porque quando eu vi esse anúncio de 3,70, eu falei, cara, não só vai bater 160, como vai além disso. E se eu segurasse mais um pouco, eu poderia vender por muito mais. Só que aí eu me lembro, deixa, eu não quero nem o rabo nem a cabeça. Eu não vou ficar me lamentando, porque eu vendi um fundo a 150, sendo que eu poderia ter vendido por 198. Não vou ficar me lamentando, porque eu comprei ele por 120. E porque eu comprei ciente do quanto ele valia e do quanto ele poderia alcançar de valor. E porque eu vendi sabendo que eu estava vendendo ele por mais do que ele vale. E por muito mais do que eu paguei. Então, se eu olhar para isso daqui como uma derrota, se eu olhar para isso daqui, eu paguei 120, vendi por 150 e perdi dinheiro porque eu poderia vender por 190, eu vou simplesmente jogar um feedback negativo na minha racionalidade, na minha capacidade de análise, e vou jogar mais ênfase na sorte e na capacidade de especulação. E esse investidor eu não quero ser. Porque às vezes quando você tenta ser o cara que especula, que sabe quanto que o negócio vai bater, por quanto que ele vai conseguir vender, aí o negócio desaba antes de bater no valor que você pretendia alcançar, e aí você fica a ver navios. Aconteceu a mesma coisa com a Braskem. Eu comprei por 17,90. Esqueci já. Acho que eu comprei por 17,77 a Braskem. E aí, quando eu vi o negócio batendo em 19, falei, vou colocar uma venda 21. Por quê? Essa Braskem a longo prazo, ela pode bater até 40, para quem quiser ficar 5 anos com o negócio. Eu não quero ficar 5 anos com o negócio. Se eu comprei por 17 e tem um cara querendo me pagar por 21 do peixe, eu não quero nem o rabo, nem a cabeça. Eu comprei sabendo que valia muito mais do que 17. Eu sei que vale mais do que 21, porém eu não sei quando o mercado vai reconhecer esse valor. Por quê? Porque ainda tem risco de Maceió, ainda tem risco de Petrobras, ainda tem um monte de riscos de outras indenizações que a empresa vai pagar e que pode fazer com que, mesmo que ela valha muito, a percepção do mercado no valor dela pode cair por conta desses eventos.
Então, eu comprei por 17. Ah, não vou vender por 21 porque eu acho que chega a 25. E aí acontece mais um processo e mais uma condenação. E eles têm que pagar uma indenização pequena. Mas o mercado acha que é uma indenização grande demais e derruba o preço para 17 de novo. E aí você precisa do dinheiro. E aí, o que que você faz? Então, para você investir, você tem que saber não só se o fundo é bom ou se não é bom, se a ação é boa ou se não é boa. Você tem que saber o que que o mercado pensa no momento que você quer vender também. E se você está colocando um dinheiro que você não quer ver tão cedo, ou se é um dinheiro que você quer para ter ganho rápido. Então, se você quiser do peixe o rabo e a cabeça, você comprou por 17, por 19 você não compra mais. Por 20 você não compra mais. Por quê? Porque você acha que não tá comendo o rabo do peixe, né? E você quer o rabo do peixe. Então, por 20 eu não pego. Aí o negócio bate 21, bate 22, e você fala, não, mas as casas de análise falam que bate 40. Sim, vai bater 40 em 2030, você não vai estar nem vivo lá, talvez. Não, mas aí eu não vou vender, eu não posso vender. Então, tem. É, é muito difícil você não enxergar o seu dinheiro como líquido, mas você pode pelo menos particionar e entender das suas entradas, o que você espera. É de fato um investimento a longo prazo? Ou já que ele já subiu bastante do que você queria, você tira e investe em alguma outra coisa que você acha que tem um carrego positivo também rápido? No fim das contas, não é conhecer o mercado inteiro, porque isso é impossível. Mas se você fica uma tarde acompanhando o que acontece na Braskem, se o ano passado você ficou uma tarde estudando o que se passa dentro desse HTMX, depois, quando você lê os relatórios, você se atualiza. E aí, você se acostuma com tudo que há de ruído e de poluição, e aí você enxerga um pouco melhor, e consegue projetar os seus cenários e apostar neles. Aí, quando dá certo, você fica feliz porque você ganha dinheiro. Quando dá errado, você fala, tá vendo como eu não sou tão bom quanto eu achava que era? Existe espaço para aprendizado aqui. Onde foi que eu errei? Você vai errar eventualmente. O importante é entender por que você errou, aprender com esses erros, saber que eles não vão te imunizar contra erros posteriores, mas é muito legal quando você fala, eu sabia que estava correndo esse risco, me dei mal, o importante é que eu acerto mais do que erro. Isso consome tempo. Se não fosse um hobby, se não fosse uma coisa legal, se não fosse uma coisa que eu gosto de fazer e uma coisa que acaba sendo útil para eu conversar com os meus alunos a respeito, eu não perderia tempo com isso. É, Existem casas de análise. Essas casas de análise vão mandar você comprar esse negócio aqui? Nunca. Por quê? Porque uma casa de análise nunca vai ser responsável de falar esse fundo é bom. Por quê? Porque senão ela fala que esse fundo é bom a 94, e aí você entra e fala, não, a casa de análise falou que esse fundo é bom, vou comprar, e compra 192. Aí quebra e depois vai colocar a culpa neles. Eles vão te indicar coisas que não oscilam tanto, porque são coisas boas e todo mundo sabe que essas coisas são boas, só que aí você vai pagar o preço justo. E aí, pagando o preço justo, você perde a oportunidade de pegar 80, 90, 100, 120. Por quê? Porque você está pagando o preço que vai te dar um retorno muito perto das médias de fundos premium no mercado. Então, olha que interessante. Esses fundos aqui, como esse de hotéis, eles recompensam muito o investidor pobre, que nem nós, que nem eu e você, e que não assina e que não segue cegamente carteiras de fundos de casas de análise. Por quê? Porque a casa de análise ela vai jogar um conteúdo no mercado que vai ser copiado por outras casas de análise. Todo mundo vai começar a falar sobre aquilo. Vai gerar um consenso no mercado e todo mundo vai comprar. Esse fundo HTMX ele é tão pequeno, mas tão pequeno que se todo mundo que paga assinatura de casa de análise decidir comprar esse negócio, eles vão colocar ofertas cada vez mais altas, isso aqui vai ficar cada vez mais caro. Eles mexem com o preço muito rápido. Então eles não são doidos de recomendar fundo pequeno, eles vão recomendar fundo grande. Esses fundos pequenos, eles têm a vantagem de não só poderem ser muito lucrativos, mas como não ter liquidez. Então, o fato de não ter liquidez, assim, um investidor que tem 10 milhões, 100 milhões para investir hoje, ele leva o fundo inteiro e ele não pode ter mais do que 5% desse negócio na carteira dele. E nem tem gente querendo vender tanto assim. Você olha o livro de ordens de fundo pequeno, a discrepância é muito grande. É diferente de você comprar Petrobras, Braskem, por exemplo.
Agora, a gente que tem 100, 500, 2.000, 3.000 para comprar, você coloca uma ordem lá, baixa e deixa, esquece. E aí, quando você vai ver, alguém desesperado foi e vendeu para você. Você ajudou o cara, você deu liquidez, você deu oportunidade de saída para ele, num preço que te interessava. E aí, o resto da vida, você vai falar: nossa, eu paguei muito barato nesse fundo. Não só valorizou a cota, mas me deu muitos rendimentos proporcionais a isso. Só que aí você vai ter que correr um risco e você não vai poder xingar a casa de análise, né? Porque foi você que decidiu comprar aquele negócio. Então, você sabe interpretar relatório, você sabe ler relatório e você confia nos gestores que estão escrevendo esses relatórios para você e você conhece minimamente a região e o mercado para saber se esses caras não estão te enrolando. Aí, de repente, você fala: nossa, realmente, eu perdi esse momento de entrada. Perdi o melhor momento de entrada, mas entrei em um ponto bom. Vendi num ponto que eu considero excelente. Não é o melhor de todos, não é a cabeça do peixe, mas é no momento excelente aqui. Vendi por 150 conto. Essa galera que está comprando aqui vai se lascar. Esse preço vai cair. E aí lá na frente, provavelmente, ele vai cair muito mais do que ele merece. Assim como aqui ele caiu muito mais do que merecia. Esse cara aqui, em março de 2022, ele falou: porra, eu tô com esse fundo desde o ano passado e a pandemia não passou até hoje. Se não passou em um ano, significa que talvez nunca mais passe. Então esse fundo ele vale 150, mas como agora não tem ninguém ficando em hotel, então eu vou vender e vou vender pelo que aceitarem me pagar. E esse cara conseguiu vender por 74. Será que hoje ele se arrepende de ter vendido por 74 só porque em março de 2022 não tinha ninguém no hotel lá que ele era dono? Agora, muito provavelmente, ele está arrependido. Tomara que ele não seja tão imbecil ao ponto de ter vendido aqui e tá comprando aqui, porque falou: não, agora valorizou. Agora valorizou. O Warren Buffett que fala: cara, quando você vai no mercado e vê um negócio em promoção, você fica feliz e compra, porque você sabe o valor. Você quer comprar batata frita. Quem é da seita não pode. Só de domingo. Você quer comprar batata frita, você sempre compra por R$ 10. Aí você chega no supermercado, tá 5. E a validade é para daqui 6 meses. Você fala: não, eu vou fazer estoque disso daqui na minha casa, porque eu sei o quanto isso vale, eu sei que tá barato e vou levar e vou estocar. Agora, às vezes a gente chega no mercado e o fundo de R$ 150, só porque tá tendo uma pandemia, ele tá à venda por 74. E aí você fala: que absurdo. Quem comprou se lascou. Eu que não sou doido de comprar um negócio desse que o preço só cai. Tá sendo burro. E esse mesmo cara que pensa desse jeito, ele tá falando: nossa, vou investir em hotel, porque olha quanto que os caras ganham. Mano, se subiu de 100 para de 99 para 192, é porque o ano que vem vai estar 300. Então, assim, se a pessoa está fazendo isso, ela tem que se lascar, porque ela tem que sair do mercado, porque ela tem que entender que ela não leva jeito para isso e ela tem que investir de outras formas, que não com o julgamento dela sobre os fundos que ela compra e vende. Então, assim, está disposto a, a gastar bastante tempo estudando vários fundos só para chegar no fim à conclusão de que você não quer ter aquilo, você pode achar que você perdeu seu tempo. Eu, quando passo a tarde inteira estudando um fundo e falo: nossa, não tenho coragem de colocar meu dinheiro, eu saio feliz do meu tempo de estudo. Por quê? Porque eu falo: cara, confio no meu julgamento. Eu acho que eu consigo analisar um fundo e dizer se ele é uma coisa boa para mim ou não. E aí eu não quero. E é muito gostoso, 2 anos depois de ter estudado um fundo e falado não para ele, ver que ele está em carrego negativo. Fala: nossa, eu acertei lá atrás. Acontece muito de eu estudar um fundo e falar: nossa, esse fundo é muito bom, eu investiria nele, mas eu não vou investir porque eu tenho outras coisas melhores aqui na minha cabeça. E aí passa 2 anos e esse fundo valorizou, não tanto quanto aquele que eu comprei. E eu falo: tava certo, eu tava certo. Talvez num ponto de eventual diversificação eu investiria nele, mas aqui, como eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para diversificar. Não acredito que o negócio vai dar bom. Eu estou abrindo aqui de uma maneira que um profissional, analista de mercado, jamais poderia falar. E eu estou falando como se você estivesse aqui, tomando café na minha casa e eu fofocando e falando o que eu penso do negócio junto com você. Não é sobre entender o mercado inteiro.
é sobre entender alguns poucos papéis. Então, agora que tem muita gente prestes a se lascar, muita gente feliz pra caramba, porque tá tendo um rendimento altíssimo, mas agora que tem muita gente prestes a se lascar e a gente gosta de desgraça e ver gente se lascando, talvez seja a hora de você ler esse relatório, estudar esses pontos e falar: nossa, então, feito isso, quanto que essa cota precisa cair para ser um bom caso para eu comprar? Para eu ganhar com isso a longo prazo? É claro que tudo vai depender de quantas unidades eles vão vender, de quantas eles vão comprar, do que eles vão fazer com esse dinheiro das vendas. Mas você vai ter pelo menos um fundo para você acompanhar. E aí, quando você estiver acompanhando os 10, 15, 20, 30 fundos, você vai ter todos eles na sua cabeça e vai falar: esse mês eu sei qual que está melhor na minha cabeça para mim. E aí, assim, quem investe com R$ 100, investe com 100 mil. Quem investe com R$ 1.000, investe com 1 milhão. E o que importa é o percentual, é o yield que você tira disso e a sensação de segurança que o negócio te traz. Se você ficar esperando ter muito dinheiro para começar a investir, você nunca vai ter muito dinheiro, justamente por não investir. Se está sobrando 10 conto por mês, e se você tiver disposição para ficar fazendo declaração de imposto de renda todo ano, você já pode molhar o pezinho na água e ver qual é a sensação de, de, de tirar rendimentos desse mercado, porque no fim, não importa se você ficou o ano inteiro, teve que passar dezenas de horas lendo relatórios e só investiu R$ 10, porque se no final do ano você tiver R$ 11,50, você vai falar: caramba, eu sou um vencedor, porque o mercado fez 7% esse ano e eu fiz 15%. Eu fui melhor que o mercado inteiro, com R$ 10. Sim, uma merda de rendimento em um ano, 1,50. Mas aí quando você tiver 10 milhões, quanto que vai ter rendido? O mesmo percentual sobre mesmas condições de temperatura e pressão, coisa que nunca mais vai acontecer porque o tempo nunca mais é seu mesmo. Mas você consegue se entender bom ou mau investidor muito antes de colocar muito dinheiro. E é melhor perder no ensaio, enquanto você tem muito pouco, do que no jogo, quando você tem muito a perder e não pode, você não pode perder. Gostaram da aula? São 3h15 da manhã. Se não gostou, cara, problema teu. Grande abraço.